meus amores do quarto ano. Vamos iniciar nossa aula de Geografia, página 8 a 12, e o conteúdo é Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Então, o objetivo da aula hoje é a gente discutir um pouco, sobre os índios, o impacto que houve, que aconteceu com a chegada dos portugueses para os povos indígenas. Então, primeiro, todo o conteúdo aí é mais textos, Tem 2 páginas de atividade. Então, no texto aí, quando vocês forem ler, vocês vão observar o seguinte. Primeiro, o que é Pindorama? Pindorama é como os índios chamavam a terra que eles habitavam, certo? Que hoje nós conhecemos por Brasil. Então, eles chamavam de Pindorama. E por que tinha esse nome? Bom, eles escolheram esse nome, eles chamavam assim, porque essa palavra, que é uma palavra de origem da língua tupi, significa terra das palmeiras. Então, esse nome, a escolha desse nome, se deve à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como coqueiro, carnaúba, açaizeiro, buriti, pupunha, entre outros, que cita aí no texto, certo? Depois, o nome foi mudado para Brasil, Os portugueses mudaram o nome para Brasil, devido à árvore do pau-brasil, que foi o primeiro elemento da natureza que foi explorado pelos portugueses, É uma árvore, uma madeira vermelha, E por isso o nome Brasil, porque pelo pau-brasil, Pela árvore do pau-brasil. Essa árvore atualmente está ameaçada em extinção, porque ela foi amplamente extraída, pelos portugueses, para levar para Portugal, para atingirem tecidos, certo? A vida dos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos. Entre os séculos XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses em 1500 no Brasil. Então, alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para que eles conseguissem desbravar, os mares e atravessar o oceano até chegar às terras indígenas. Os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Com violência e repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Muitos dos que resistiram ao domínio dos colonizadores foram mortos. Quando os portugueses chegaram, eles escravizaram os índios, Colocaram os índios para trabalhar e queriam que os índios se adaptassem, passassem a seguir a cultura portuguesa, Claro que os índios eles não estavam preparados para isso. Os índios não suportavam o trabalho pesado ao qual eram submetidos pelos portugueses, Então, muitos chegavam a morrer devido ao trabalho pesado, sem contar nas doenças, O índio ele não tinha doenças como a gripe, por exemplo. Então, quando os portugueses chegaram, que trouxeram algumas dessas doenças, que os índios não eram acostumados, então muitos morreram também dessas doenças que foram trazidas pelos portugueses, certo? Então, um número muito grande de indígenas morreram nesse período, ou por doenças, ou pelo trabalho pesado, ou em alguns casos, como fala aí, dos que resistiam a esse domínio, que não queriam ceder aos portugueses, fazer o que eles queriam, então eles eram mortos. Vocês vão depois estudar isso aí mais a fundo. Então, atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. No Brasil, os povos indígenas apresentam várias origens étnicas e linguísticas. Muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições e os territórios de seus povos. Quando a gente fala assim nos índios, a gente pensa que
eram todos iguais, e não eram, né? Eles tinham costumes diferentes de uma tribo para outra, a linguagem era diferente, né? Aí tem algumas imagens, né? Aqui tem a palmeira, tem a árvore do pau-brasil, aqui algumas embarcações. A página 10, ele vai falar ainda dos índios, né? Estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes. E centenas de etnias como tupinambás, guaranis e potiguaras, as quais têm em comum a língua tupi. Então, essas etnias, né, distintas, mas que falavam a mesma língua. De acordo com dados de 2010 do IBGE, a atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas, distribuídas em 305 etnias. Então, você imagina 5 milhões de habitantes, né? 5 milhões de índios, quando os portugueses chegaram, e hoje nós temos 897 mil. Então, daí dá para você ver quantos milhares de índios, né, foram dizimados aí pelos portugueses. Então, os povos indígenas, de modo geral, vivem de integração com a floresta nas áreas de reserva para eles, né? Acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais, manejo florestal, envolvendo atividades de caça, pesca e coleta. Com base nessa relação com a natureza, os indígenas criaram seus costumes e cultura, danças, músicas, arte, religião e tantos outros hábitos. Tem hábitos que nós temos hoje que herdamos dos índios, como, por exemplo, o costume de algumas pessoas, né, dormir de rede, o tomar banho, né, nós herdamos dos índios. Então, esse é um conteúdo bem interessante, assim, de pesquisar, né, de ir mais a fundo. Tem uma atividade em folha que vocês vão fazer, né, que vocês vão pesquisar se aqui no Rio Grande do Norte, né, índios habitaram o nosso território do Rio Grande do Norte. Sim, vocês vão pesquisar, certo? Ver quais eram esses grupos, quais eram essas etnias que habitavam. E tem uma perguntinha lá bem interessante para vocês responderem. Porque as pessoas costumam dizer que o Brasil ele foi descoberto em 22 de abril de 1500. Porém, a pergunta que está lá é a seguinte: se você concorda com essa afirmação. Porque se quando os portugueses chegaram aqui, já havia cerca de 5 milhões de habitantes, né? Como é que era uma terra que não era descoberta? Como é que foram os portugueses que descobriram? Então, isso já há algum tempo já que é questionada essa questão do descobrimento do Brasil, né? Não foi um descobrimento, porque já haviam pessoas habitando. Então aí na página 10, né, tem o trecho de uma música, Pindorama, que vocês também vão ouvir, né? Palavra cantada, cantar essa música. É relacionada também à atividade, certo? Então, vocês vão reler o conteúdo aqui do livro, vão ouvir a música completa para responder as atividades em folha. Aí pergunta qual a origem da palavra Pindorama, né? Está no texto. Já a letra B pergunta aí qual território nos dias atuais, né, era chamado de Pindorama. No caso, era o Brasil, né? E você vai procurar na música qual é a frase que comprova essa afirmação, certo? Na C, você vai citar o lugar, vai citar o nome de uma língua indígena falada em Pindorama, né? No texto tem uma língua que os indígenas falavam, né? No 2, ele tem duas ilustrações, né? O Brasil de 1500 e o atual, né? Então, de acordo com essas duas imagens e as informações do texto, vocês vão responder o que levou à diminuição dos povos indígenas, né? E, em sua opinião, o que é possível fazer para que haja preservação dos povos e da cultura indígena, ok? A página 12 tem um texto aí, né, que fala sobre como o contato da natureza ajuda os
Jajapi a defender sua terra ancestral, né? Tem um texto aí que fala sobre um povo indígena, tem algumas questões aqui de interpretação, certo? Então, se concentrem na hora de fazer as atividades, né? Releiam o texto, né? Escutem a música por completo e não esqueçam que qualquer dúvida pode entrar em contato, ok? Até a nossa próxima aula. Bons estudos!